Muita gente ouve a palavra álgebra e já pensa naquelas letras e números que parecem não fazer sentido nenhum, não é verdade? Mas e se a gente visse a álgebra como uma ferramenta super prática, que nos ajuda a resolver problemas do dia a dia? É exatamente isso que vamos ver agora. Como pegar situações comuns e traduzi-las para a linguagem da matemática. Então, vamos começar com um desafio bem pé no chão. Uma situação que poderia acontecer com qualquer um. A ideia aqui é pegar um problema real e ver como a gente consegue matematizar ele para achar uma solução. Imagina o seguinte cenário. O frete de uma encomenda ficou em R$ 21. A gente sabe que esse valor vem de uma taxa fixa de R$ 5, mais R$ 2 para cada quilo que o pacote pesa. A grande pergunta é, com esses dados, como a gente descobre o peso exato desse pacote? Bom, a gente poderia tentar chutar alguns valores, né? Será que é 1 quilo? 2, 3? Mas existe um jeito bem mais elegante e certeiro de achar essa resposta. E é aqui que a mágica da álgebra começa a acontecer. Agora a gente entra no que podemos chamar de a linguagem da álgebra. E é bom pensar nela exatamente assim, como se fosse um idioma. É a ferramenta que a gente usa para traduzir um problema do mundo real, como do nosso frete, para uma sentença matemática que a gente consegue entender e resolver. Usando o nosso exemplo do frete, a gente consegue criar a expressão algébrica 2m mais 5. O que ela quer dizer? Ela descreve o cálculo do frete para qualquer peso. O 2m é o custo que varia, ou seja, R$ 2 vezes a massa m, e o mais 5 é aquela taxa fixa, que não muda nunca. Olha que interessante. Cada pedacinho dessa expressão tem um nome e um papel. O m é a nossa variável, porque o peso do pacote pode variar. O 2 é o coeficiente, o número que acompanha a variável. E o 5 é a constante, porque não importa o peso, essa taxa é sempre a mesma. E aqui que está o pulo do gato. Quando a gente pega a nossa expressão 2m mais 5 e diz que ela é igual ao valor que a gente pagou, ou seja, 21, o nosso m deixa de ser só uma variável qualquer e vira uma incógnita. Agora ele é o valor específico que a gente está caçando para que essa igualdade seja verdadeira. Chegamos na parte da ação, resolvendo equações, o método. Agora que a gente já tem o nosso problema traduzido para 2m mais 5 igual a 21, vamos para a parte mais legal, descobrir o valor dessa incógnita. E para isso, existe um método muito poderoso. Pensa numa balança daquelas antigas, com 2 pratos. A regra de ouro para resolver qualquer equação é essa. A balança precisa estar sempre em equilíbrio. Isso significa que qualquer coisa que a gente fizer de um lado do sinal de igual, a gente precisa, obrigatoriamente, fazer a mesma coisa do outro lado. Nosso objetivo é deixar o m sozinho, isolado. A primeira coisa que está atrapalhando ele é aquele mais 5. Qual é a operação contrária de somar 5? Subtrair 5. Então a gente subtrai 5 dos dois lados. A balança continua equilibrada e a equação fica mais simples. 2m igual a 16. Agora, para se livrar daquele 2 que está multiplicando, a gente faz o inverso, divide por 2. E claro, dos dois lados também. E tá lá! Chegamos na resposta. A massa do pacote é de 8 quilos. Se a gente quiser tirar a prova, é só fazer a conta. 2 vezes 8 dá 16, mais a taxa fixa de 5 igual a 21. Bateu certinho! Beleza, já pegamos o jeito da coisa, certo? Então bora subir o nível. Vamos usar essa mesmíssima lógica para um problema um pouco diferente, que vai nos levar de uma equação de primeiro grau para uma de segundo grau. Isso mostra como esses princípios são super versáteis. O desafio agora é outro, não é mais taxa e valor por quilo, e sim uma área. A pergunta é, como a álgebra nos ajuda a descobrir o tamanho dos lados desse terreno? Bom, a gente sabe que a área de um quadrado é o lado vezes ele mesmo. Se a gente chamar o tamanho do lado de x, a equação que representa o nosso problema é simples. X elevado ao quadrado é igual a 100. Percebe a diferença? No primeiro problema, a nossa incógnita m não tinha expoente. Aquilo era uma equação de primeiro grau. Agora, como x está elevado ao quadrado, a gente tem o que se chama de equação de segundo grau, ou quadrática. Para resolver, a gente aplica a operação inversa, que é a raiz quadrada, nos dois lados. E aqui tem um detalhe muito importante. Que número elevado ao quadrado dá 100? O 10 funciona, claro, mas o menos 10 também, porque menos 10 vezes menos 10 também dá 100. Então, matematicamente falando, a gente tem duas soluções possíveis. É nesse ponto que a gente precisa voltar para o mundo real.
A matemática nos deu duas respostas, mas será que as duas servem para o nosso problema? Faz algum sentido um terreno ter um lado de menos 10 metros de comprimento? Pois é, claro que não faz sentido. Isso mostra uma coisa fundamental. A solução da equação matemática nem sempre é a solução do problema real. O contexto é tudo. Portanto, a única resposta que serve para a gente é que o lado do terreno mede 10 metros. Certo, chegamos à nossa última parte. Hora de testar as habilidades. Agora é a vez de colocar em prática o que a gente viu. Preparamos um desafio final para modelar a equação e achar a solução. O problema é o seguinte: um terreno retangular tem o comprimento sendo exatamente o dobro da largura. E a gente sabe que o perímetro dele, ou seja, a soma de todos os lados, dá 72 metros. O desafio é: quais são as dimensões desse terreno? Agora é uma boa hora para pausar e tentar montar essa equação. Lembre que o perímetro é a soma dos 4 lados. A gente já volta com a solução. E aí, vamos conferir? Se a largura é x e o comprimento é 2x, a soma dos 4 lados é x mais 2x mais x mais 2x. Juntando tudo, isso dá 6x. Então, a nossa equação é 6x igual a 72. Usando o método da balança, a gente divide os dois lados por 6 e x igual a 12. Isso significa que a largura é 12 metros e o comprimento, que é o dobro, é 24 metros. No fim das contas, a álgebra é sobre isso. É uma linguagem para transformar problemas, às vezes confusos, em padrões que a gente consegue resolver. Fica aí a reflexão. Que quebra-cabeça do seu dia a dia está só esperando para ser decifrado com a ajuda de uma boa equação?